eu queria saber o seguinte: como é que o senhor está vendo todas as transformações desse mundo? Que a coisa está indo tão rápida que a gente não consegue mais entender. Por exemplo, Irã atacar Israel, eu particularmente nunca poderia esperar isso. Como é que o senhor está vendo tudo isso aí? Boa noite, comandante Robson. Boa noite, professor Ricardo Cabral. Boa noite aos nossos internautas, aos que nos acompanham. É um mundo que vive um processo de transformações muito profundas. Eu diria que o mundo vive uma espécie de mudança de época, de transição de época. E essas mudanças são sempre marcadas por disputas, por tensões e muitas vezes por guerras. Nós, se examinarmos desde a antiguidade, a primeira grande guerra registrada pela história, que foi a guerra entre o Império Persa e as repúblicas gregas, as chamadas guerras médicas, tratadas com detalhe por Heródoto nos seus compêndios de história, era uma disputa por hegemonia, era uma disputa por influência. E depois, o sucessor do Heródoto, que é o Tucídides, nas guerras do Peloponeso, tratou exatamente da disputa entre Esparta e Atenas. E assim o mundo vem, desde a antiguidade, sucessivamente sofrendo esses processos de transição, como o que vivemos hoje. Qual é a transição que nós vivemos hoje? Nós vivemos uma transição do dinamismo econômico em mudança do Atlântico Norte para o Pacífico. Essa não é uma mudança qualquer. A economia do mundo está em uma transição da Europa Ocidental e da América do Norte, dos Estados Unidos e dos países da Europa Ocidental, para a Ásia. Ou seja, segundo as consultorias mais bem informadas do mundo, nas próximas décadas, a primeira economia do mundo será a da China, se já não for hoje. A segunda economia do mundo será a da Índia. A terceira economia do mundo será a da Indonésia. A terceira dos Estados Unidos, aliás. A quarta, a da Indonésia, e a quinta, a do Brasil. Ou seja, das 5 maiores economias do mundo, as 2 primeiras estarão na Ásia. A terceira, na América do Norte. A quarta, novamente, na Ásia. A quinta, na América do Sul, que será o Brasil. E nenhuma na Europa Ocidental. É claro que a perspectiva dessa realidade cria um ambiente de muita tensão. Essas tensões ou são resolvidas pelas guerras, nós já tivemos algumas que foram resolvidas assim, ou impactos, como foi o caso da transição da hegemonia britânica, do império no qual o sol nunca se punha, para a hegemonia dos Estados Unidos. Mas isso levou quase um século. No final do século XIX, a economia americana já era sozinha superior às economias somadas da Inglaterra, da França e da Alemanha. Isso no final do século XIX. No começo da Segunda Guerra, essa já era a realidade. Mas a hegemonia americana só foi alcançada com o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o que nós vemos, na verdade, é a economia, o país e o Estado Nacional que lidera a transição dessa mudança do dinamismo da economia para a Ásia, que é a China, em disputa com o país que está sendo superado no lado do Ocidente e do Atlântico, que são os Estados Unidos. Eu acho que é esse movimento que explica as demais tensões e as demais disputas existentes lá no Mar do Sul da China, lá na situação de Taiwan, explica a situação da Ucrânia com a Rússia, explica as tensões no Oriente Médio, entre os árabes e os israelenses, e agora o Irã e Israel. Todos esses fenômenos estão relacionados ou submetidos a essa disputa maior, como a que aconteceu na Primeira Guerra entre a França e a
a Inglaterra de um lado e a Alemanha do outro. Ou seja, a Inglaterra, principalmente a França, não desejavam a ampliação do poder econômico, do poder militar e do poder geopolítico da Alemanha. E tudo isso levou a uma guerra que, dentro da guerra, foram travadas outras guerras, porque envolveu a China e o Japão, envolveu a Turquia, no caso da Primeira Guerra, no Oriente Médio, com os ingleses e com os árabes, e assim por diante.